Galera, tudo bem? Aqui é o Maicon Santos e hoje eu estou com mais uma das minhas alunas, a Renata. E a Renata vai se apresentar para vocês, falar um pouquinho do trabalho dela, o que ela faz hoje. E na sequência a gente vai dar continuidade respondendo as dúvidas dela. Oi, Renata. Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite para mim, bom dia para você. Então, eu cheguei até você depois de muitos estudos no universo do turismo, que eu até comentei um pouco antes, que eu venho estudando bastante, né, para mergulhar de cabeça nessa área. Eu que tenho 43 anos, sou de São Paulo, tenho 2 filhos, sou casada, e aí tenho 22 anos na área fiscal, não é na área de turismos, Você é mas funcionária sempre pública ou querendo... não? Não, em empresa privada. Uhum. E aí eu querendo sempre no meu projeto trabalhar como autônoma, ter a minha empresa, etc. E aí eu acho que eu estou num momento maduro porque eu sei exatamente o que eu quero agora. Legal. Porque eu amo viagens, eu gosto de atender o público, eu me comunico bem e eu gosto dessa parte de querer oferecer algo para as pessoas de legal, de interessante e fazer com que o trabalho meu seja uma oportunidade agradável para eles. Isso daí é super gratificante também. Uhum. E até vou tentar explorar mais para frente viagens corporativas, etc., eventos de empresa, que eu acho que é um público que eu vou saber lidar bastante. E também, como eu estou no universo do vôlei e tal, tudo, jogo vôlei há muito tempo e sei que tem campeonatos a nível Brasil e a nível internacional o ano inteiro para Masters, etc. Eu vou também tentar pegar esse público e fazer algum trabalho com eles, só que aí eu também penso em não descartar viagens com famílias, né? E Sim. estou vendo como eu me encaixo aí, e aí eu estou tendo essa primeira oportunidade de estar conversando com você, que eu sei que está sendo super proveitoso esse curso e quero explorar ele o máximo possível. Legal. Então, as suas primeiras dúvidas é referente ao seu público que você vai trabalhar, seria isso? Isso. Eu estava aqui pensando, escutando algumas aulas que eu já participei sua, e eu percebi que eu tenho que escolher ali qual que é meu público, qual que é minha tribo e etc. Como eu já estou meio que afunilando, sabendo que viagens corporativas, aquelas viagens, sabe, quando a empresa, o comercial proporciona um evento para a empresa, o evento para o departamento, etc. Uhum. Sim. Eu gostaria de me aprofundar mais nisso, e viagens para um público do vôlei, né? Mas como que eu vou, né, fechar isso, sendo que também tem N viagens aí de famílias que têm oportunidades de eu estar também assessorando? Como que eu faço uma propaganda falando, eu vou me especializar nisso, mas não posso deixar só isso no meu slogan, porque senão quem quer uma viagem para a família vai pensar que eu sou só especialista naquilo, e eu perco a oportunidade de fechar algum pacote família, né? Aí eu preciso só ver como que eu vou me situar nessas Tá, então, questões. deixa eu só te explicar uma coisa que muitas pessoas têm dúvida, né? Às vezes a pessoa acha que definir um público-alvo por via é uma via de regra, é tipo você falar, olha, só vou atender esse público. Mas na verdade não é uma regra nem você definir um público-alvo, como também não é uma regra você trabalhar só com esse público-alvo. A definição do público-alvo é somente uma estratégia. É uma forma de você ter um direcionamento para saber como se comunicar com um público específico. Porque, por exemplo, o turismo ele é muito grande. Apesar de turismo ser uma coisa bem objetiva, os comportamentos dos turistas são diferentes de acordo com o produto, com o perfil, com o destino. Então, dificilmente você vai conseguir criar uma agência que atende todo o público, qualquer um. Vai ser meio complicado você criar conteúdo, desenvolver uma comunicação para atender, para vender, fazer pós-venda de uma forma que seja, digamos que, replicável para todo mundo. Não é que a agência ela tem que ter a mesma comunicação, mas quando ela tem uma comunicação meio que padrão, a qual todo o público dela já se conecta, porque ela trabalha com aquele público, ela tem uma facilidade melhor
para se conectar publicamente. Se você não tem esse público-alvo, você só vai ter capacidade de vender diretamente através de um atendimento, porque você personaliza esse atendimento, você passa 1 hora, 2 horas conversando com ele, e você entende a necessidade dele, a linguagem dele, como que você pode fazer oferta e etc. Agora, quando você define um público, por exemplo, você falou de vôlei. Eu não sei se você conheceu a Magda, eu acho que ela não é do seu grupo de alunos, ela está num grupo do ano passado. Ela tem uma agência focada para atletas de jiu-jitsu. E ela não tenta ela não tenta atender família, ela não tenta atender casais, ela atende só o mundo dos atletas. Isso significa que só atletas viajam com ela? Não. Significa que as pessoas que fazem parte do universo de um atleta de jiu-jitsu têm mais facilidade de comprar da Magda do que comprar de outra empresa. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho um irmão que ele luta e esse irmão vai participar de um campeonato em Portugal. Esse meu irmão, eu sei que ele só compra os serviços de turismo dele com a Yala, que é a agência da Magda, porque o filho dela é atleta, ela também já lutou, eu acho. Então, ela tem, digamos que, na ponta da língua, qual é o conhecimento certo que aqueles atletas precisam para fazer uma missão de passagem, reservar um bom hotel que seja próximo do campeonato. Então, dessa forma, o atleta ele recomenda essa empresa para os amigos, para a família e para as pessoas próximas dele que quer ir até aquele destino, viajar para assistir ele. Então, ela não atende só os atletas, ela atende o universo dos atletas. E todo mundo que está em volta deles, por mais que não sejam atletas, mas se você se familiariza com o jiu-jitsu, você vai dar mais atenção para aquela empresa que é especializada naquele público, entende? Então, como eu disse, você focar em um público-alvo não significa que você só vai atender ele. Significa que você vai acessar o mundo dele através da sua linguagem, através da forma que você se expressa, através do tipo de conteúdo que você compartilha, entendeu? Se você não tem esse público-alvo, a dificuldade para você acessar esse mundo de um cliente vai ser muito grande porque você não tem um foco. Você não sabe aonde acessar. Você tenta acessar todos os lugares, mas no final das contas não se conecta com ninguém, entendeu? Entendi. A minha questão era assim, né? Porque eu estou pensando no marketing digital. Aí, para a pessoa ela saber que eu sou especialista é a palavra que está me vindo na cabeça, né? Para viagens para times de vôlei, eu vou ter que lançar alguma coisa ali na página, né? Aí, se por um acaso eu colocar especialista, já é uma palavra que parece que, então ela só mexe com isso. Eu tiro, às vezes, um leitor daquele anúncio que queria programar uma viagem para a família, né? Então, eu queria saber como que eu trabalho esse marketing, mas eu posso fazer, então, uma chamadinha falando sobre os campeonatos e pegando as pessoas daquele ramo que praticam vôlei, etc. E depois eu faço uma outra chamadinha com os pacotes para a família. Eu acho que não vai se misturar, eu não vou... Então, se você fizer isso no mesmo projeto, vai ficar um tanto quanto bagunçado, sabe? Vai ficar tipo uma loja de R$ 1. Você compra uma barra de chocolate e compra uma boneca Barbie. Então, assim, isso que eu tenho é difícil você conseguir transmitir confiança para as pessoas assim, entendeu? As pessoas confiam mais em empresas que são mais objetivas, né? Por exemplo, a gente acha desorganizado quando a gente vê, a gente entra em um bar, por exemplo. Eu não sei se você não sei se você já entrou em algum bar em São Paulo, que você entra em um bar que de um lado vende cachaça, do outro lado vende papel higiênico, sabe? Então, assim, então, você não confia. Eu não queria. E aí, como que eu atendo a família e como que eu faço a propaganda pro vôlei? A minha sugestão, mas não é uma regra, tá? Tudo o que eu recomendo para vocês são ações, digamos que estratégicas, para vocês terem mais, digamos que, mais assertividade nas ações. Porque senão, às vezes, você começa a fazer uma coisa e aí faz, e fala, poxa, não está dando resultado. O mercado não está funcionando, as pessoas não compram, o mercado está em crise. Aí, ao invés de você ver que você que está meio que errando ali, você acaba botando a culpa no mercado, nos clientes que não compram e acaba desistindo. Então, é muito importante a gente começar já de forma estratégica para que a gente se destaque para o público certo e num curto espaço de tempo.
Dá para você ter resultado desse jeito, definindo 2, 3 públicos? Dá, mas vai demorar muito tempo até você conseguir visibilidade, sendo que você tem um projeto que não foca em alguém, entendeu? A internet hoje, ela está bombardeando a gente de informações, né? E a todo tempo as pessoas na internet, elas veem um post no YouTube, um anúncio em algum blog, isso como que eu posso dizer? Chama a atenção dela para ela não prestar atenção naquilo que você está fazendo. E se o seu conteúdo, o seu posicionamento, aquilo que você fala na internet, a forma que você se conecta com as pessoas, não for muito assertiva e milimetricamente desenhada para um tipo de pessoa, a sua comunicação vai ficar dispersa pela rede e ninguém vai te dar atenção, entendeu? E assim, mesmo que você fale, Michael, mas beleza, eu vou pagar para anunciar no Facebook e no Google. Mesmo você pagando, porque mesmo pagando, você precisa produzir conteúdo na internet para usar esses conteúdos como uma base para atrair o público certo. Porque os anúncios, eles funcionam com base em interesses. E para você saber quem é o seu público interessado, você tem que ter a sua base orgânica, que são os seus seguidores, as pessoas que gostam do que você faz, para através dessa base você encontrar outras pessoas parecidas. Agora, se a sua base ela não tem um tipo de perfil, e aí ela tem uma criança de 15 anos que do nada curtiu, não sabe por quê, uma velha de 80 anos que quer viajar com a família, um atleta de vôlei, e aí quando você vai criar uma campanha, vai criar um conteúdo estratégico para chamar a atenção das pessoas, você não vai chamar a atenção de ninguém, porque ele não está focado para alguém, entendeu? Lembrando, isso não é uma regra, é uma estratégia de posicionamento para você ter visibilidade mais rápido e sem gastar tanto dinheiro tendo que promover o brand da sua marca, entendeu? Porque eu lembro até que você falou um negócio que eu achei interessante, porque se eu ficar especialista em algo, eu até pego uma fatia para mim e não fico concorrendo com os grandes, que eles sim fazem de tudo, né? Exatamente. Tá Exatamente. ótimo. Para concorrer com empresas grandes, você tem que entrar com capital, com equipe, com estrutura tecnológica a nível de um concorrente, porque senão você vai gastar recursos, você vai gastar tempo e não vai conseguir competir. Primeiro que, na minha opinião, já é errado você tentar entrar no mercado para competir, né? Mesmo que a gente crie uma empresa com o intuito de ter resultado, a gente tem que parar de ficar pensando no coleguinha do lado e pensar mais no coleguinha que vai botar o dinheiro no nosso bolso, que é o cliente. Então, a gente tem que se importar muito mais com o cliente do que com o produto, do que com um concorrente que está fazendo melhor do que você. E quando você olha mais para o cliente, você começa a olhar os problemas dele. Aí, quando você enxerga os problemas dele, você encontra soluções para ajudar ele, através de conteúdos, através de uma abordagem mais assertiva, através de uma análise de como você pode ajudar ele com qual produto, entendeu? Às vezes as pessoas não olham muito para o cliente, não dão atenção para o cliente, e aí fica só olhando para o que eu posso vender para esse cara, sem entender qual o problema que ele tem. Aí quando você olha mais, quando você pega uma lupa e dá um zoom bem próximo ali do problema dele, você fala, beleza, agora que eu sei que ele precisa disso, disso e disso, agora sim eu vou buscar soluções para ele. Não é só ouvir o que ele fala, entrar por aqui, sair por aqui, depois olhar para o lado e procurar alguma coisa para empurrar. Entendeu? É o que todo mundo faz. A maioria das pessoas fazem isso. E por que elas fazem isso? Porque elas não têm esse direcionamento. Porque quando elas não têm esse direcionamento, elas atendem todo o público, atendem muitas pessoas por dia, mas não vende para quase ninguém. Porque as pessoas que chegam são pessoas aleatórias, que não se conectaram com elas, só encontraram em algum lugar o contato, ou até mesmo a pessoa chamou a atenção e entrou em contato. E aí a comunicação ela é superficial, ela é fútil. É só, tipo assim, uma pergunta: quanto custa uma viagem, uma passagem de aérea, ida e volta, saindo de tal lugar e indo para tal lugar? E aí o agente, como só quer vender rapidamente, ele vai lá, fala o preço e pronto, acabou a comunicação. Sabe? Não, eu acho não tem relacionamento, não tem uma familiarização, você não dá espaço para o cliente confiar em você. Porque a pessoa não tem o foco, a pessoa não tem muito bem definido quem é o público dela. Quando você tem esse público, você tem a capacidade de atender menos pessoas, dar mais atenção para cada um desses clientes, e isso não converter somente uma venda, mas também no futuro, talvez, fazer esse cara trazer um amigo, trazer uma irmã, ou até mesmo voltar para viajar. Porque quando você tem esse direcionamento, você tem o luxo de trabalhar com menos clientes e trabalhar com clientes mais fiéis, sabe?
Entendi. Não, perfeito. É bem esclarecedor mesmo, porque às vezes a gente pensa que dá para fazer algumas campanhas, mas tem que ter um norte mesmo. Tá legal. Eu até anotei aqui algumas perguntas. Com relação ao nome da empresa, eu estou agora fazendo o curso e estou entrando na parte burocrática, né? E eu estava pensando num nome que eu não ficasse assim atrelada a várias informações que já tem no Google, por exemplo, eu estava pensando em Guiare, né? Aí depois eu pensei assim, mas quando eu colocar no Google Guiare, vai vir um monte de Guiare, de tudo quanto é coisa e tal, tudo. Eu queria, colocar um nome e aparecer o meu, né? Aí eu pensei, bom, meu sobrenome, né? Sastre Travel. Aí eu pensei assim, se eu colocar tudo junto numa linha só, se a pessoa colocar no Google Travel, automaticamente vai aparecer meu nome. Você acha que tem que colocar tudo junto ou tem que ser duas palavras separadas? Então, primeiro ponto, a primeira pergunta que eu vou te fazer. Esse projeto, essa empresa que você está criando é para quem? É para você ou é para as pessoas que você vai atender? Para as pessoas que eu vou atender. E por que você tem que dar o seu nome para ela? Porque eu pensei assim, se eu coloco Guiare, por exemplo, vai ter Guiare locadora, Não, Guiare... o que eu estou querendo dizer é que o seu nome ele tem que ser pensado não só no Google, claro, tem que pensar no Google também, mas o fator primordial da escolha do nome é a conexão com o público. Por mais que Tá. você seja a gestora do seu projeto, não necessariamente o seu projeto precisa ter o seu nome. Você tem o seu nome pessoal. A sua marca tem que ter o nome dela que remete uma mensagem para o seu cliente. Então, o nome da sua marca, ou grande ou pequeno, ele tem que o cliente bater o olho nele e ele ver uma relação entre aquilo e entre o tipo de serviço de personalização que você oferece. Primeiro de tudo, para definir o nome antes, você já tem que ter setado o seu público-alvo. Né? Então, primeiro, definir o público-alvo, entender quais são os problemas e definir a missão, pronto, agora eu vou definir o nome. Agora eu vou buscar palavras, sejam em inglês ou em português, que sejam curtas e fáceis de ser pronunciadas e que essa pronúncia, através uma simples de um eco sonoro, eu consigo transmitir uma mensagem para o meu cliente. Parece ser difícil, né? Mas às vezes duas palavrinhas que você encontra. Primeiro, você definiu o público, né? Você já escolheu se você vai querer trabalhar com um público de casal, ou público de família, ou público de vôlei. Primeiro você vai definir isso. Depois você vai fazer um brainstorm aí com vários nomes. A gente tem um exercício para você selecionar os nomes. Você pode selecionar alguns nomes, deixar uns 2 dias no banho-maria, dormir, acordar, e depois pedir ajuda para sua família, pedir ajuda para mim no grupo de WhatsApp. A gente pode te ajudar fazendo uma votação. E também sempre ver se o nome já não tem alguma página ou algum site na internet com o nome igual. Eu vou consultando lá no registros.br para ver se já existe. Mas assim, beleza, eu estou assim, vendo quais algumas possibilidades de nome. Mas assim, ter o nome junto com travel é necessário? Emendado ou fica até desconectado? Emendado você diz junto? Porque se vier... Depende. Se a palavra que for fazer essa junção for pequena, até pode, porque aí você meio que cria um significado. Por exemplo, pro-travel. Pro-travel dá para ser uma palavra só. Agora, se você for colocar uma palavra grande, de mais de 5, 6 palavras, mais 5, 6 letras, o ideal é que seja separado. Mas você não acha que soa mal tudo junto, então? Dá Não, até não. para Se a conectar. pronúncia não ficar muito longa e não ficar difícil de ser pronunciada, não soa mal, não. Tá. Tá bom, não, é mais pensando em estratégia de quando a pessoa for consultar lá no Google. Se ela colocar travel, automaticamente vai puxar. Não sei. Uhum. Mas eu tô vendo algumas coisas assim nesse sentido também. Eu vi aquela aula do Ikigai, sabe? Uhum.
E aí eu tentei montar só que quando chega o que você pode, o que você faz que pode ser pago, o que você, como que é, o que você pode fazer, aquilo que você pode fazer para ser pago. Uhum. Essa habilidade aí, o que eu posso fazer para ser pago eu coloquei aqui, Enfim, usa primeiro, tecnologias para isso mais modernas. para fazer sentido, primeiro você tem que falar o que é que você preencheu nos outros campos. Diz para mim. Ó, o que você ama fazer? Aí eu coloquei viajar, esporte, passeios, confraternizações e organizar eventos. Legal. O que você faz de bom? Suas habilidades. Aí eu coloquei comunicativa, atenciosa e coloquei a palavra aqui perfeccionista, mas é porque eu gosto de ser cuidadosa com os detalhes. Legal. Agora, quando falou o que eu posso fazer e que eu posso receber por aquilo, a única coisa que eu coloquei é buscar tecnologias mais modernas para Tá, o que você aprimorar colocou em habilidades? habilidades. Habilidades? Sim, é porque são várias interseções, né? Ah, Tem aquilo que você ama, aquilo que você sabe. não, habilidades, eu coloquei o que você faz de bom. Aí Ah, do sim. lado, suas habilidades, comunicativa, atenciosa e cuido dos detalhes. Isso daí não seria habilidade. Não, sim, sim, sim. Vamos lá. O que que a gente faz aí? A gente responde essa última questão sua unindo tudo isso que a gente respondeu. Você gosta de viajar, gosta de esportes, e a gente está falando de um contexto turístico, de um contexto de meio que assessorar e agenciar a experiência dos turistas, né? Então, levando em consideração que você gosta de viajar e gosta de esportes, eu acho que um público legal para você atender, que seria um pouco mais abrangente do que somente atender atletas de vôlei, seria atender pessoas que gostam de esportes, pessoas que têm um interesse por esportes, aquelas pessoas que treinam diariamente ou que treinam regularmente todas as semanas, independente do esporte. Pode ser aquela pessoa que joga golfe, pode ser aquela pessoa que joga tênis, porque esse tipo de pessoa, por mais que cada um tenha um interesse específico em um esporte, são pessoas que têm comportamentos, digamos que meio que parecidos. São pessoas um pouco mais saudáveis, pessoas que gostam de fazer experiências, que têm acesso a esportes, um pouco mais de aventura. Então, por mais que sejam esportes distintos, são pessoas com comportamentos e ideologias meio que parecidos, né? E é mais fácil de você abranger e focar, porque você não está deixando de focar. A questão do público-alvo é muito legal para você transmitir, digamos que, exclusividade. Por exemplo, marcas como Starbucks, Harley Davidson, Apple, todas essas marcas de grande nome são marcas que vendem produtos commodities, que todo mundo, qualquer um pode vender. Mas por que que o produto deles são tão caros e são tão apaixonantes? Porque além de vender somente um produto, eles vendem um senso de pertencimento de uma marca. Por exemplo, a Harley Davidson. A Harley Davidson é uma marca de motos, mas não é a melhor marca de motos que existe. É apenas uma marca de moto que, dentro desse contexto, eles criaram uma comunidade de pessoas que são basicamente os foras da lei. Pessoas que amam liberdade e, através de um símbolo, que é o produto Harley Davidson, aquela moto toda dourada, toda prateada, é através dessa moto que eles vendem o senso de comunidade, o senso de pertencimento. E as pessoas que compram Harley Davidson, elas não compram Harley Davidson só por causa da moto, elas compram por conta desse pertencimento. Elas sabem que ter uma Harley Davidson é se sentir parte de uma comunidade de pessoas que gostam de liberdade, que são meio contra o sistema, e aí você vende uma causa. A Apple é a mesma coisa. Eles não vendem computadores, eles vendem um senso de algo especial, de algo exclusivo, de algo slim, de algo que não é para todo mundo, com melhor processamento, um melhor design. A mesma coisa a Starbucks. Starbucks não vende café, eles vendem um espaço criativo para você poder trabalhar, se concentrar, estudar, fazer uma reunião de negócios.
Então, cada uma dessas empresas não vendem somente um serviço. Por isso que eles podem vender mais caro e, mesmo assim, conseguir se manter e ganhar até muito mais do que essas outras empresas maiores, porque eles vendem um pertencimento, um serviço exclusivo que não é qualquer um que tem acesso, que tem dinheiro para pagar, mas até mesmo as pessoas que não têm dinheiro para pagar, por se sentir aceita dentro desse grupo, dessa comunidade, dessa causa, elas pagam. Você consegue me entender? Não consigo. Agora, beleza. Então, eu entendi aqui o propósito desse 3, porque eu falei assim, o que eu posso fazer que possam me pagar? Eu falei, tudo isso, né? Tudo isso que eu tô, que eu tô querendo oferecer de serviço, mas eu entendi qual é a lógica. Mas você viu, essa questão do esporte é legal também, porque você vai conseguir, com um projeto focado em pessoas que gostam de esporte, dependente do esporte, vai ser legal porque você vai ter bastante conteúdo para produzir, vai conectar as pessoas dos esportes diferentes. Porque, por exemplo, vamos supor que um cara. Geralmente, esse público é um público de classe B a A, tá? Geralmente, pessoas que gostam de esporte, que praticam esporte regularmente, são pessoas que têm uma condição financeira, né? Porque não é barato você pagar por treinos de esporte sabendo que tem um monte de conta para manter, né? Então, é um público de pessoas que têm condição. E é legal você trabalhar com todo o público do esporte, porque você vai focar a sua vitrine, né, as suas redes sociais, em falar sobre esportes em lugares do mundo, né, tipo campos de golfe na Austrália, quadras de basquete no Japão. Então você vai explorar o mundo do esporte, só que através da ótica do turismo. Você não vai contar a história do basquete, você vai contar lugares legais pelo mundo que envolvem o contexto do basquete. E aí, quando você explora o universo do esporte dessa forma, o cara que é fã ali de beisebol, que te acompanha, ele pode ter um interesse ali por um outro esporte, por consumir aquilo. Então, você consegue cada vez mais envolver todas essas pessoas e fazer cada vez mais a pessoa ficar presa àquilo que você faz, entendeu? Porque a pessoa que gosta muito de esporte, Sim. ela gosta de outros esportes, mas às vezes falta um pouco ali de acesso a ela para conhecer outras, ou alguém que vá fazer essa ponte. E você vai ser essa ponte. Você vai ser essa ponte de mostrar para as pessoas onde elas podem encontrar os melhores lugares para praticar aquele esporte com segurança e tendo uma experiência diferenciada do que no país dela, né? Tá ótimo. Você acha interessante esse público focar em pessoas apaixonadas por esporte, qualquer tipo de esporte? Eu acho super interessante, sim, é algo que eu vou saber acompanhar e oferecer um bom trabalho, porque eu vivo esporte. E é De bacana vários porque você pode criar também ativos. um senso muito forte de boletim, né, nos seus conteúdos, porque você pode falar sobre vários esportes diferentes, né, e sempre pensando em destinos, em pontos, por exemplo. Você vai falar sobre lugares para praticar esporte, não sobre o esporte especificamente. Você usa o esporte como um ponto de partida e aborda o esporte dentro de um contexto turístico, né? Falando sobre ele em outro lugar, como funciona o comportamento das pessoas que vão assistir lá, qual a diferença, fazer comparativos, qual a diferença do vôlei no Brasil e o vôlei no Japão, sabe? Fazer coisinhas assim para deixar as pessoas curiosas, coisas para deixar as pessoas ali entretidas, né? Certo, certo. Você indicaria, eu vou criar minha página, né? E aí você indicaria algum prestador de serviço que eu... Mas para você diz página Tá? website ou página no Facebook? Página, website, eu acho que vou ter que ter uma, né? É ideal. Dá para Né? começar. Assim, a minha sugestão é que você deixe para focar no site no final de tudo, tá? Então, vai meio que arquitetando tudo, cria sua logomarca, define o nome bonitinho, cria o Facebook, vai publicando já conteúdo para atrair um pouquinho de engajamento para essas páginas. E aí, quando você terminar o curso inteiro, aí você toma a decisão de fazer um site. Porque senão, se você tentar fazer site agora, vai ficar difícil porque aí vamos supor que você tome uma decisão que no futuro você pensa que é melhor mudar. Aí você já fez o site, já gastou dinheiro. Então, assim, eu fiz uma reunião recentemente com uma empresa
que eles têm uma ferramenta, uma estrutura de website integrada com uma consolidadora já, né? Hoje a gente tem uma dentro do curso que ela é um tanto quanto limitada. A gente trabalha mais com milhas e aí só tem Decolar e Booking lá dentro. Mas aí eu encontrei um outro parceiro bem melhor, com um preço bem acessível também, se eu não me engano, custa R$ 65 por mês. Você tem já um mecanismo já integrado com uma consolidadora. O cliente chega lá, paga e você recebe as comissões dessa consolidadora e você pode adicionar aplicações de outros fornecedores, Booking, venda de ingresso, e é uma plataforma bem flexível. E aí, daqui mais ou menos um mês, eu acho que eu vou adicionar aulas no curso sobre essa plataforma, ensinando vocês a usarem. Tá? Então, a minha recomendação é que você foque na parte de estruturação agora, tá? E essa execução do site, da sua loja, basicamente, que você deixe para fazer mais para frente, quando você já tiver com as coisas mais alinhadas, né? Tá. Né, a indicação seria mais mesmo para eu ir vendo tudo isso que você falou, se ela é limitada ou não, quais são as opções que eu tenho, etc, E para assim, eu dentro do ter. curso a gente indica tudo lá. Pode Tá, ser que em algum momento você chegue, por exemplo, hoje a gente tem uma plataforma que a gente indica. Só que, como eu disse, eu fiz uma reunião com uma que eu enxerguei ser melhor do que essa que a gente trabalha hoje. Então, futuramente, a gente vai atualizar as aulas e colocar essa nova plataforma. Então, eu estou sempre buscando alguma coisa que seja mais acessível para vocês em relação a preço, em relação à funcionalidade, porque tem plataformas que são muito complexas de se manusear e tem outras que são mais simples. E como eu sei que o meu público, a grande maioria, tem uma dificuldade de lidar com tecnologias, eu busco aquilo que é mais intuitivo, né? Não o que seja mais básico, mas o que seja mais intuitivo, mais fácil de se manusear, mas que não deixa a desejar com as funcionalidades. E aí, sempre que a gente tiver alguma coisa nova, a gente avisa vocês por e-mail e também no grupo de alunos. tá. E por fim, eu tenho só uma última pergunta. Agora, no segundo semestre de 2020, querendo ou não, estou estudando, mas eu quero avançar algumas questões já a nível de trabalho no ramo de turismo. Eu estou dedicada a isso, né? Certo, Só legal. que a gente está no meio de uma pandemia, certo? Aí eu pensei assim, será que eu tenho que, então, focar pensando no esporte, né? Só para não fugir muito da linha do raciocínio do que a gente estava conversando um pouco atrás. Pensando nessa linha de raciocínio, eu tenho que focar um campeonatinho aqui no interior de São Paulo, alguma coisa mais próxima, porque o pessoal não está querendo se distanciar muito, nem tem voos assim com capacidade total de viagem, está todo mundo meio travado. Você saberia me dar uma dica de como, de repente, trabalhar nesse segundo semestre, ou é novo para todo mundo e tem que ter um feelingzinho ali do que pode conseguir nesse período? Tá. Então, para você que está começando agora, eu acho que isso nem deveria ser muito levado em consideração, né? Porque como vai ser o seu começo, você vai pegar um começo que vai ser difícil para todo mundo, inclusive para você que ainda não tem nada de audiência. Então, esse primeiro momento, a gente não foca em promover atividades, a gente foca em promover a marca. Tá? Então, o seu objetivo, ao longo desse ano, porque eu acredito que as coisas tenderão a melhorar só a partir do ano que vem, para quem já está consolidado, para quem ainda está se consolidando, vai demorar mais um pouquinho de tempo aí até você ter visibilidade. As pessoas acham que só porque todo mundo compra turismo significa que vai ser muito fácil vender. E não vai ser fácil. Existe um processo de construção de marca, construção de confiança, de autoridade, para que as pessoas te enxerguem como alguém que ela vai confiar e te dar o dinheiro para você fazer aquilo para ela, entendeu? Então, enquanto ninguém te conhece, mesmo que seu Instagram seja lindo, maravilhoso, elas não vão pagar nada para você até elas passarem no mínimo uns 15 dias vendo que você compartilha, vendo que você está fazendo o negócio com seriedade, e aí tomando a decisão de confiar na sua marca. Então, existe todo um processo de crescimento, não de crescimento de empresa, mas de crescimento de visibilidade. Né? Então, nesse primeiro momento, você não vai focar em tentar vender, você vai focar em criar uma audiência. Não vai ser fácil, mas se você produzir
posts com frequência e produzir de uma maneira que você vise atrair o público certo, aos poucos você vai começando a ganhar mais seguidor, vai começando a ganhar mais visibilidade. E aí, no momento ideal que o mercado já estiver fluindo, aí você começa a trabalhar mais a questão da venda, de tentar vender, né? Promover campeonatos, promover destinos que tenham campos específicos para a prática de tal atividade, né? Uma coisa que vende muito na parte de esportes são os esportes radicais, porque os esportes radicais eles estão mais atrelados a atrativos turísticos. Os outros esportes eles são mais relacionados a profissionalismo, né? Futebol, basquete, essas coisas é mais para atleta profissional. Agora você pega, por exemplo, um bungee jump, um paraquedas, as pessoas que praticam não são atletas. Os atletas que praticam isso são retardados da cabeça. Então, quem gosta desses esportes são turistas. São pessoas que vão para os canyons lá do Rio Grande do Sul e aí vê uma oportunidade de pular de um penhasco. E é esse tipo de esporte que mais atrai o turista. Então, esse esporte ele é mais fácil de se vender. Só que você criando um projeto que foca em pessoas apaixonadas por esportes, você tem a capacidade de atender o público aventureiro que gosta desse tipo de esporte, assim como você tem a capacidade de atender os atletas que querem fazer uma viagem para a Europa para participar de um campeonato. E aí meio que você cria um senso de comunidade em volta do esporte, meio que uma empresa que abraça a causa de prática ao esporte, seja radical, seja mais atletismo, enfim. Você me entende? Entendi. Não, entendi, sim. É porque eu pensei assim, que eu vou solidificar meu nome, tudo bem, mas se eu quiser expor alguma coisinha já, eu queria saber qual o caminho, mas eu acho que esses de aventura, acho que já é uma ideia. Sim. Mas eu concordo que primeiro tem que solidificar a marca, fazer as campanhas, divulgar, tem tudo isso mesmo, com certeza. Não, e esporte de aventura vende demais, demais, demais. Porque, quem é a pessoa no mundo que nunca pensou em pular de paraquedas? Eu morro de medo, mas eu já pensei várias vezes. Muitas pessoas têm vontade, mas ainda não têm coragem. E é muito difícil você encontrar alguma agência promovendo esse tipo de atividade. É muito difícil você saber onde pula de paraquedas. Eu, particularmente, não sei. Conheço pessoas que já pularam, mas não faço ideia, quando eu quiser pular, aonde eu vou. Então, eu nunca vi uma página no Instagram promovendo isso, a não ser a própria empresa que oferece aquilo, né? Agora, eu nunca vi uma agência promovendo isso. Então, quando você promove esse tipo de serviço que é um pouco inacessível, é difícil, por exemplo, viagem de helicóptero, voar de paraglide, sabe? São coisas que você só encontra promoção através da empresa que fornece. Difícil ter uma empresa de aventura que foca nisso, entendeu? E isso não sai do seu escopo. O seu escopo ele vai continuar sendo esporte. Mas aí você tem duas linhas de frente. Você tem a linha de atletas, que é um pouco mais limitada, é mais fechada, mas é um público um pouco mais fiel. E você tem a linha de aventura, que é um público mais sazonal, rotativo, que a todo momento tem pessoas querendo consumir, e você consegue conectar os dois mundos. Consegue pegar o cara da aventura que sabe fazer ele se transformar em um atleta de verdade, ou então pegar o cara que é atleta e buscar explorar outras aventuras, entendeu? Tudo dentro do mesmo contexto ali de ambiente saudável, de natureza, de esporte. Entendi. Tá ótimo. É isso aí. A gente ainda vai ter outras, aí eu vou ter visto mais ainda o curso, aí a gente vai explorando mais ainda, mas brigadão aí pela atenção. Legal. Tem mais alguma dúvida ou só foram essas mesmas? Basicamente são essas mesmo, porque conforme a gente foi conversando, eu já fui riscando algumas aqui. Tá, legal. Tá E aí, bom. quando você tiver com as coisas redondinhas, tiver focando já em produzir os conteúdos, se você não quiser fazer isso, existem sites aí que a gente pode contratar pessoas para fazer isso por valores bem acessíveis, né? Por exemplo, tem um site, eu vou deixar no WhatsApp para você, que ele se chama 20 Conto. Tem o 20 Conto, tem o 20 Conto e o 20 Pila. Esses sites são sites de freelancer que você pode encontrar pessoas que prestam variados serviços a partir de R$20. Por exemplo,
você vai encontrar lá um produto nesse site escrito assim, ó, crio um post para sua rede social, escrevo um artigo para o seu blog, configura um erro do seu site. Então, eles fazem várias coisas a partir de R$ 20. Então, por exemplo, dos alunos, tiveram pessoas que conseguiram pagar R$ 30 numa logomarca, sabe? E não é feia, é uma coisa profissional. Só que são pessoas que já têm uma experiência grande, não tem um nível de expertise muito grande, mas é um profissional. E aí cobra barato, consegue fazer bastante, e aí todo mundo sai beneficiado. Claro que é uma coisa para quem está começando, para quem não quer investir muito, mas se vocês querem uma coisa mais... Por exemplo, criar uma logomarca é fácil. Agora, quando você contrata, por exemplo, um designer mais avançado e uma agência, ele não cria só a logomarca, ele cria uma identidade. E o que é essa identidade? Ele cria modelos de posts para as redes sociais, ele cria capas para o seu Facebook, ele meio que cria uma personalização para você organizar o seu Instagram. Então, ele cria mesmo um uniforme para você usar na sua comunicação, que seria baseada na sua paleta de cores da sua logomarca. Por exemplo, sua logomarca ela tem 3 cores, azul marinho, azul bebê e branco. Ok, sua identidade visual ela tem que ter essas 3 cores. Né? O seu blog, a capa do seu Facebook, sua logomarca, os designs, os elementos visuais que você usa nos seus posts. Então, o design que vai criar essa identidade, ele vai cobrar aí R$ 500, 400, 600, dependendo do designer. Mas se você quiser só uma logomarca para começar, com 20, 30, R$ 40 você consegue uma bem legal. Tá, entendi. Que acho que para começar, eu acho que legalzinho, assim, tal, tudo rola, ou se é para começar, que comece bem? Porque começar... Olha, essa pergunta rola, é subjetiva. Essa pergunta é subjetiva. Isso vai depender do bolso de cada um. Quando eu comecei, quando eu tinha 19 anos, eu era muito imaturo e eu também não tinha muito dinheiro para investir. Eu criei minha própria logomarca. Depois de 1 ano, eu contratei uma pessoa para criar. Só que, assim, eu não tinha dinheiro. Né? Eu comecei de forma inusitada, eu abracei uma ideia e fui progredindo aos poucos. Mas para quem tem dinheiro e me faz essa pergunta, eu falo, poxa, se R$ 300, R$ 400 não vai fazer falta para você, a minha sugestão é que você invista em fazer uma coisa mais profissional. Mas se esse dinheiro for fazer falta para você, a gente tem recursos mais básicos e mais acessíveis para começar. O dinheiro ele não deve ser um obstáculo. O dinheiro ele é apenas uma solução, ele não é um problema. A falta dele não é um problema. O que é um problema é a falta de comprometimento da pessoa em fazer, né? Eu costumo dizer que o feito ele é melhor do que o perfeito. Não dá para ficar perfeito? Pelo menos faz, então. Porque aí, com essas práticas de fazer, uma hora você vai chegar ali no nível que você quer. Mas, de todas as formas, o perfeito ele não existe. Você nunca vai chegar à perfeição. Você sempre vai estar melhorando. E para você melhorar, primeiro você precisa cagar, para depois passar o pano. Então, você precisa entender que as coisas elas vão, no começo, ser um tanto quanto amadores, mas você tem que estar sempre olhando isso de uma forma que você sempre tem que melhorar. Não tem que se conformar com aquilo que você fez hoje. Eu fiz essa logomarca hoje, não era como eu gostaria, mas eu vou levar ela até onde eu ver que dá para mim fazer uma melhor, entendeu? Assim para o site, assim para a qualidade dos posts que você faz. A tendência é sempre melhorar. A tendência é sempre aprender com exemplos de outros alunos, exemplos de outras agências, com dicas, e estar sempre implementando e tentando melhorar a imagem, porque a gente tem que entender que a nossa empresa é um pedacinho da gente. Ela não é só uma fonte de renda. As pessoas que enxergam um negócio como só uma fonte de renda vão desistir rapidamente, não vão resistir muito, porque quando você enxerga aquilo somente como um banco de dinheiro, quando aquilo ali não sai mais dinheiro, você joga de canto. Agora, quando você entende a sua empresa como um pedacinho de você desistir daquilo é como se você arrancasse um braço seu e você não fizesse questão de ter o braço direito, entendeu? Ou o braço esquerdo. Então, a gente tem que olhar para o nosso negócio como uma parte de nós. Uma parte de nós não só que traz receita, que traz renda, mas que traz dignidade, que traz aprendizado, que traz a realização de um sonho para uma outra pessoa. Né? É muito legal, às vezes, você
fazer uma venda para um cliente e você vê que aquele cliente ele ficou tão feliz de comprar de você do que você de vender para ele. Então, esse é o melhor dinheiro do mundo que você pode ganhar. É aquele dinheiro que vem sorrindo, sabe? Não é aquele que vem chorando, que a pessoa chorou para pagar. Porque quando você recebe um dinheiro chorando, você também entrega ele para outra pessoa chorando. Então, não é melhor você ganhar sorrindo? Porque aí você sempre vai gastar sorrindo. E para a gente fazer isso, para a gente ter o dinheiro sorrindo, a gente precisa fazer sorrindo, né? A gente precisa fazer entendendo que aquilo é parte da gente. Não é só uma forma de ganhar dinheiro, né? Com certeza. E aí acaba se solidificando, né? Exatamente. Aí você dá uma humanidade para o negócio. Eu acho que é o que falta muito nas empresas hoje, é a humanidade. As pessoas estão muito nessa área de tecnologia, de automático. A questão não é automático, a questão é que quanto mais a gente vai avançando na tecnologia, menos humanas as empresas se tornam. Mas dá para você usar muito da tecnologia, mas não perder a excentricidade do seu negócio, sabe? Não deixar ele perder a sua cara, porque o seu negócio é um reflexo de você. Por isso que eu falo que a gente tem que focar, trabalhar com aquilo que a gente gosta muito. Porque se você gosta muito mais de ganhar dinheiro do que daquilo que você faz, você não gosta do seu negócio, você só gosta do fruto positivo que ele te dá. E aí você não aprende com as dificuldades, você não entende que um erro ele é normal antes do acerto, e aí você quer sempre acertar, 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 fazer certo, 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 lucrar, 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 e aí você não vai para frente. Agora, quando você entende que tudo é um processo de aprendizado, de evolução, de crescimento, você vai se divertindo nesse caminho, vai fazendo com que empreender se torne uma brincadeira. E aí, cada vez mais, cada ponto positivo que você vai evoluindo, você vai identificando isso como uma recompensa de um game. Não só a recompensa de dinheiro no bolso, mas a recompensa de um cliente chegar, gravar um áudio, te agradecer pelo atendimento que você fez, te agradecer pelo suporte que você deu para ele, te agradecer por um conteúdo que você fez no seu Instagram. E aí é através desses primeiros contatos que você vai ganhando sua credibilidade, vai ganhando sua confiança, e aí as pessoas começam a te recomendar. E aí, aos poucos, você vai conseguindo o seu espaço de uma forma pequena, de uma forma personalizada, focando em um tipo de público e sem ter que ficar brigando nesse jogo de gato e rato das grandes empresas, né? De baixar preço, de vender barato, e no final das contas fica uma carneficina, né? Porque fica todo mundo sucateando o serviço, um competindo com o outro e nada de focar na necessidade, no problema de cada turista, né? Sim, com certeza. É isso. Os links que você passou, os livros, os materiais, tal, tudo. Eu já estou navegando, já estou lendo e está sendo bem positivo para mim. Que legal. Fico feliz, então. Consegui te ajudar? Conseguiu. Muito obrigado. Legal. Teremos Então, próximas, né? ok, a gente vai se falando e assim que você estiver pronta para a próxima, a gente marca novamente, ok? Tá legal. Muito obrigado. Eu que agradeço, Renata. Tchau, tchau, querida. Tchau, Boa tchau. noite aí para você. Bom dia para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.